Meio de temporada chegando, consequentemente, janelas de transferências também, Arthurzinho, é lógico, ainda não estamos tão perto dela, né? Mas também não estamos tão distante. E o Palmeiras já vai começando a fazer os seus primeiros movimentos, tanto de saídas quanto de chegadas. A gente vai te falar sobre tudo isso agora, já convidando você a deixar o seu like, hypar o vídeo. Você que está assistindo pelo celular, tem ali ó, a parte de comentários, arrasta para o lado, clique em hypar que você ajuda a gente pra caramba, dando pontos para esse vídeo aqui no TLD. A mole é de graça, né, Arthurzinho? Dá maior força pra gente por aqui. E o Palmeiras, que de fato, né, vai ter um meio de temporada que, cara, acho muito difícil que seja agitado igual o começo, né, no termo de transferências, porque o Palmeiras mexeu de fato muita coisa, né, nessa janela inicial do ano, mas ainda tem algumas questões, alguns pontos importantíssimos para lidar sobre isso que a gente vai falar agora. Trabalhando, né, Arthurzinho? Tanto saídas quanto chegadas. A gente tem ali a saída certa do Estevão, já no meio do ano, e possibilidades ali com Rios, com Piquerez, e o Palmeiras monitorando as situações, entendendo o que ele vai precisar fazer no mercado de forma muito mais pontual do que no na primeira janela, né, Arthur? Brunão, eu acho que, inclusive, né, o mais normal do Palmeiras era uma janela de transferências fraca ou então pouquíssimo movimentada, com nomes que talvez não chamassem tanto a atenção assim. Esse ano de 2025 foi completamente diferente. O Palmeiras quebrou a banca, quebrou o cofrinho, foi para cima, tirou jogadores importantes de rivais, né, aqui do Brasil, foi lá fora buscar um puta nome, que é o do Vitor Roque. Então o Palmeiras hoje tem um elenco que talvez o Abel nunca teve, com jogadores que têm sim nome, que têm sim qualidade, que tem a total condição de elevar o nível do Palmeiras, e isso é atípico, né, dentro do clube. Então acho que o mais natural possível é que nós esperemos, né, uma janela de transferências de meio do ano pouquíssimo movimentada, talvez chegando um atleta, talvez chegando no máximo dois, é o que eu imagino e o que eu projeto, né, para esse time do Palmeiras. Agora, que algumas posições são notórias a partir do momento em que nós estamos falando aqui sobre algumas ausências, né, e sobre alguns jogadores que podem vir a deixar o Palmeiras, acho que é natural também que o Palmeiras já comece a se movimentar em relação a isso. E nem é apenas pensando no Super Mundial, nem é só pensando nessa temporada, mas sim nas próximas, né? Então, por exemplo, com o Estevão saindo, eu acho que o Palmeiras, a reposição direta não é para a posição do Estevão, que no caso é a ponta direita, mas é por outro lado, para a ponta esquerda. Hoje o Palmeiras tem Felipe Anderson, que faz muito bem aquela função, tem o Facundo, que embora hoje jogue na esquerda, é a melhor, é a direita no caso, assim como outras posições que nós podemos citar, O próprio Paulinho pode cair por ali, né? Como o próprio Paulinho, mas imagino que a movimentação natural do Palmeiras seja para ter mais jogadores jogando pelo lado esquerdo e não sejam só adaptações do senhor Abel Ferreira para jogar naquela função também, mas imagino que outras peças também possam calhar a vir, como o próprio lateral esquerdo, que hoje o Palmeiras necessita, como propriamente dito também um lateral direito, já pensando na ausência de dois jogadores que são muito grandes dentro do clube, que é o próprio Mike e o próprio Marcos Rocha, que não sabemos se vão ficar ou não para a próxima temporada. Enfim, são algumas posições que eu imagino que o Palmeiras vai trazer alguns jogadores, se não nessa janela de meio do ano, Brunão, no final da temporada, quando os campeonatos terminarem. Exatamente, mas para esse meio de ano especificamente, Arthurzinho, acho que a gente tem pontos bem definidos ali, que são, obviamente, a saída do Estevão, e aí, dando um passo atrás, assim, lembrando que o Palmeiras vai ter duas janelas, né? Na verdade, nesse meio de temporada, tem a janela pré-mundial para os clubes que participam da competição, e tem a janela de meio de ano específica ali, né? Que temos todo ano. A tendência é que o Palmeiras não faça nenhum movimento nessa janela pré-mundial. Não vemos nada disso, não tem nenhum indício no momento de que o Palmeiras vai fazer um movimento nesse momento, nessa primeira janela que antecede o Mundial de Clubes. Mas depois disso a gente vai ter naturalmente a saída do Estevão, que sinceramente, aí Arthurzinho, depois você me fala se concorda, vocês que estão assistindo a gente aqui também, acho que o Palmeiras talvez não tenha como prioridade trazer um cara para a função do Estevão, não sei se nem pela direita e nem pela esquerda, porque já trouxe muita gente, né? Você mesmo falou, tem o Facundo,
Você tem o Paulinho que pode jogar por ali, você tem o Felipe Anderson, né, num aumento de rendimento, enfim, pode ser que aconteça, mas não sei se é uma questão prioritária por conta disso que a gente está falando, de possíveis saídas até. Piquerez e Richard Rios. O Piquerez, né, o seu Bento já falou muito aqui no canal que o Piquerez tem vontade de jogar fora, né, o staff dele confirma que ele tem essa vontade de jogar fora, e é um cara que vai chegando naquela idade ali que a gente sabe que se passa dela, é difícil de sair, né, pelo menos para um clube de média alta importância lá fora. Talvez chegue uma proposta, mas eu acho que o principal ponto é Richard Rios. A ideia do Palmeiras é não liberar ninguém antes do final do ano, né? É não perder esses jogadores no meio da temporada. Mas, dependendo do que acontecer, pode ser necessário, né? Se chega uma proposta gigantesca por um desses jogadores, às vezes você não vai conseguir segurar. Então, acho, Arthurzinho, que a tendência é o Palmeiras olhar para as necessidades atuais, lateral esquerda, ou Piquerez, considerando que ele fique até o final do ano. Palmeiras conta com o Vanderlan, vai tentar negociar esse jogador, vai pensar em trazer uma reposição caso algum movimento aconteça para esses dois. Acho que você tem duas possibilidades na esquerda, né? O Vanderlan, talvez por um fim de ciclo mesmo, e o Piquerez talvez por uma proposta muito boa que possa chegar. Pela direita, aí acho que jamais pela necessidade. Marcos Rocha, acho que no contexto geral ali é dos maiores na posição que o Palmeiras teve nesse período recente, até, olha, vou falar, talvez me joguem pedra aqui, mas acho que dá história. Assim, o Marcos Rocha tem uma história absurda no Palmeiras, e obviamente está num fim de ciclo pela idade, né, Arthurzinho? Contusão, você não tem o mesmo gás. E o Mike, apesar de mais novo, na mesma situação ali, né? Um cara que tem convivido muito com lesões, então por a gente não saber se conta ou não, acho que a lateral direita, e aí ainda bem, né, que temos uma melhora do GI, uma ascensão do GI nesse período, seja um ponto de atenção ali também. Você talvez liberar um deles, negociar um deles e trazer um reserva, pensar ali para o final do ano, de repente um jogador em final de contrato, mas acho que, enfim, o caminho do Palmeiras vai para essas posições. Laterais, a volância, caso não seja possível segurar o Rios até o final do ano, e a ponta, se surgir uma boa oportunidade de negócio, mas não vejo ela como uma posição que o Palmeiras vai louco, assim, precisando trazer uma reposição ao Estevão, porque, querendo ou não, já tem muita gente que pode fazer essa função. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que no caso é mais um luxo, né? De você ter um ponta esquerda de ofício, ao invés de você fazer o que hoje o Palmeiras faz, e não tem como não dizer que não dá certo, que é jogar com o Facundo por ali. Até, inclusive, né, pela quantidade de jogos que o próprio Facundo tem jogando nessa função. Né? Se eu não estou enganado, são todas as partidas desde que chegou que o Facundo joga de titular e haja pulmão para o homem também. Né? Então, querendo ou não, acho que, se não para esse meio do ano, acho que para o ano que vem é algo que o Palmeiras projete, mas focado exclusivamente nesse meio do ano, estou contigo. Acho que são posições em que não só o Palmeiras tem que ficar atento, mas que necessita se reforçar, e principalmente as laterais, porque o meio campo a gente fala, né, do e se o Richard Rios sair, e se chegar uma proposta muito boa pelo colombiano, e acho que se caso sair, o Palmeiras necessita ter um outro jogador naquela função e que seja tão bom quanto, porque acho o Lucas Evangelista bom, mas ele precisa de um reserva, ou então alguém que faça sombra de titular. Agora, se o Piquerez sai, azeda. O Palmeiras ficou o ano passado inteiro praticamente sem o Piquerez e fez muita falta, porque àquela altura tínhamos Vanderlei e Caio Paulista, e a verdade é que nenhum deles tem nível para ser titular constante do Palmeiras. Acho que você ter o Vanderlei como reserva, ok. Não é o lateral que a torcida do Palmeiras almejava, é um lateral de muitos altos e baixos, mas para reserva, ok. Agora, você ter ele como talvez a sua única opção e a mais direta para ser titular é preocupante. Então, talvez, em caso de saída do Piquerez, seja a lateral esquerda a posição que o Palmeiras tenha que ter maior cuidado para escolher o substituto, até porque o Piquerez é um grandíssimo jogador, é um dos melhores da posição hoje atuando no futebol brasileiro, então, sem sombra de dúvidas, fará muita falta se sair. Falei do Richard Rios, mas sinto a mesma coisa, e a crescente do GI ela é positiva única e exclusivamente
para manter o jogador no clube e, claro, para talvez o Palmeiras procurar com um pouco mais de calma um substituto que possa ser ou titular ou reserva para Mike e Marcos Rocha. Então, acho que a janela de transferências do meio do ano promete e, mesmo que sejam contratações mais objetivas, nós podemos ver pingar alguns nomes no Verdão, Brunão. Exatamente. A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui. Se inscrevam no canal. Também não se esqueçam de hypar esse vídeo. Arrasta para o lado dos comentários. Clique em hypar, você já ajuda a gente pra caramba. E Arthurzinho, estaremos por dentro, né, de toda a cobertura da janela de transferências quando ela de fato se abrir e também do Mundial de Clubes. Todos os jogos do Palmeiras você acompanha com a gente aqui no TLD. Inclusive, seja membro, você concorre a um par de ingressos. Todos os jogos no Allianz Parque. Arthurzinho, tamo junto, meu querido.